Nós temos lido nesta noite o texto do profeta Isaías, o capítulo 29, quando Deus dá uma palavra através do profeta para o povo de Israel e fala sobre um assunto que é muitíssimo necessário e importante para o nosso relacionamento com Deus. O texto que lemos, Isaías capítulo 29, versículo 13 em diante, eu vou repetir a leitura, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. O que o texto está nos chamando a atenção e fala para termos muita cuidado com essa questão é algo que precisa estar sempre na nossa memória e que nós precisamos estar sempre atentos a isso, que é o temor do Senhor. Quando eu falo temor do Senhor, eu não estou falando de medo, eu não estou falando de alguém que serve a Deus por causa de ter medo do inferno, ter medo do castigo, como se Deus fosse um tirano que a qualquer momento estivesse pronto para bater, para massacrar. Não. Quando eu estou falando de temor do Senhor, eu estou falando da consciência necessária que nós precisamos ter de quem é Deus e como Ele nos vê, o que Ele está fazendo em relação a nós e qual é a nossa postura diante do Senhor. Quando eu estou falando de temor a Deus, eu estou falando de algo que é imprescindível para o nosso relacionamento com o Senhor. Salmo 111, e o versículo 10, se você pode abrir a sua Bíblia, ele fala sobre essa realidade dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Quem é sábio? Quem é o homem que tem sabedoria? Qual é a mulher sábia que a Bíblia diz em Provérbios que edifica a sua casa? Como se comporta o jovem sábio, aquele que tem sabedoria? É aquele que tem temor do Senhor. Temor do Senhor, o salmista diz, é o princípio da sabedoria, porque é Ele que vai guiar todas as nossas ações para nós entendermos como é esse nosso relacionamento com Deus. Ainda, o escritor da Epístola aos Hebreus, o capítulo 12, os versículos 28 e 29, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui, queridos, não se trata de uma ameaça, não se trata de uma coerção, trata-se de um lembrete, trata-se de um aviso, dizendo:
nós servimos a Deus, nós servimos ao Senhor, nós somos seus filhos, nós estamos na sua casa, nós temos um relacionamento com Ele, mas Ele disse, essa graça que nós recebemos, nós vamos retê-la, mas precisamos servir a Deus com reverência, com temor, com piedade, diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele está falando de que Deus tem grande misericórdia, grande amor, grande poder, mas Deus trata das coisas com seriedade, queridos. E nós precisamos estar atentos a essa questão. O que é o temor do Senhor? Quem pode dizer que teme a Deus? Em que se expressa o temor do Senhor? Em primeiro lugar, trata-se de um reconhecimento da grandeza, da superioridade e da majestade de Deus. Então, em primeiro lugar, o temor ao Senhor é uma vida de submissão reverente e piedosa. É quando eu entendo que há um Deus nos céus que é Senhor sobre tudo. É quando eu percebo que há um Deus que é soberano e que nós precisamos estar atentos a essa realidade. Ele é Deus de amor, Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus amoroso, piedoso, bondoso, misericordioso. Ele é um Deus de grande bondade, mas não se esqueça que Ele está assentado no trono. Não se esqueça que o relacionamento entre nós e Ele é um relacionamento de amor, de filho, de abraço, de carinho, mas acima de tudo é um relacionamento que precisa guardar a devida reverência e submissão, porque Ele é quem manda e nós simplesmente obedecemos. Aquele que não tem temor a Deus, Deus disse por intermédio do profeta, é como um caco que olha para aquele que lhe fez e disse, não sabe de nada. É como alguém que não reconhece que Deus é soberano, é Senhor, e pensa que pode fazer o que quiser, como quiser, quando quiser. Como começa então o temor ao Senhor? Começa por uma vida submissa e reverente, que entende que Deus é santo, que Ele é Senhor, que está assentado no trono, e todos nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Mas a segunda coisa que nos leva a isso, na hora que eu percebo que Deus é grande, é Senhor, está assentado no trono, automaticamente isso precisa lembrar também de quem sou eu. Deus é Senhor, soberano, está sentado no trono. Eu sou quem? Eu sou um miserável pecador, salvo pela graça de Deus, e que a única razão de estar na presença de Deus é por causa do amor dele que tem me sustentado. Logo, em seguida, o temor ao Senhor precisa levar-me também a ter um coração quebrantado que reconhece a minha pequenez e a grandeza do Senhor. Eu entendo primeiro que Deus é Senhor, é soberano, está sentado no trono, e depois entendo que eu sou apenas um servo, que eu sou apenas um pequeno servo diante desse Senhor, e eu preciso então estar com um coração quebrantado, reconhecendo a soberania do Senhor e a minha pequenez. Preciso entender que Ele é imortal, eu sou mortal, Ele é grande, eu sou pequeno, Ele é tudo e eu não sou nada. Começa a perder o temor a Deus quem não reconhece essas coisas. Por isso ele disse que é como a obra que olha para o seu artífice, o oleiro, e disse, não me fez, porque não reconhece quem é o Senhor. Mas o temor ao Senhor, além de reconhecer que Ele está no trono, e reconhecer que eu preciso ser submisso a Ele, também passa por um espírito grato, que quer obedecer a Deus por amor. Quando Deus olhou para Israel, Ele disse, Israel, o que é que Deus espera de você?
Moisés, falando com Israel a respeito de Deus, ele disse: o que é que Deus espera de você? Ele disse: nada mais do que você tema ao Senhor e ame a Deus de todo o coração. Porque não estamos falando, querido, de alguém que tem medo de Deus, que deixa de fazer alguma coisa porque acha que Deus vai lhe lançar no inferno a qualquer momento, que até anda na linha, mas simplesmente por causa do medo de ser lançado no inferno. Não. Nós precisamos entender que Ele é um Deus grande, soberano, mas que Ele também é o nosso Pai, e um Pai que nos ama, e nós queremos obedecê-lo porque amamos ao Senhor. É o meu amor pelo Senhor com que faz com que eu o ame. A história de Israel e as leis de Israel tem uma figura maravilhosa desse relacionamento do servo com o seu senhor, baseado no amor, que era quando alguém era feito servo e por alguma razão financeira ou qualquer outra se tornava escravo de outro e ia ser um serviçal na casa dele, mas aquilo só poderia existir aquele relacionamento de servidão até o ano do jubileu. Quando chegava no ano do jubileu, o Senhor tinha que despedir todos os seus escravos. Ele tinha que libertá-los, porque chegou o dia da sua libertação. Mas o texto diz que poderia acontecer que um servo chegasse e dissesse: eu não quero ir embora, eu prefiro ficar aqui, eu gostaria de continuar servindo ao meu Senhor, porque eu não desejo ir para lugar nenhum, eu quero continuar aqui. E aí ele diz: mas não pode, tem que ser liberado. Se não liberasse, amanhã alguém poderia dizer que aquele senhor descumpriu a lei de Moisés, não dando liberdade aos seus escravos. Então ele diz que o Senhor levaria até a porta e furava a orelha do servo, e o servo deveria então dizer assim: eu amo o meu Senhor e por isso quero continuar sendo servo dele. E então o Senhor furava a orelha dele, para que qualquer um que visse dizia: aquele é servo, mas é servo porque quer servir, porque ele ama tanto o seu Senhor que quer continuar servindo ao seu Senhor, mesmo tendo a liberdade de ir embora. Essa relação fala de como é a nossa relação com Deus. Servimos ao Senhor porque o amamos, e o temor ao Senhor manifesta-se em um espírito grato, que reconhece que tudo veio dele, que ele nos deu tudo, que ele nos sustenta, que ele nos guarda, que ele nos ama, que ele nos abençoa, e por isso quer servir ao Senhor por amor. E esse amor expressa-se em uma vida que deseja agradar ao Senhor, para agradar o coração desse Deus. Entende? Há uma grande diferença de alguém que faz alguma coisa porque é obrigado, de alguém que deixa de fazer alguma coisa com medo, e outro que não faz para agradar aquele que ele ama. Há uma enorme diferença nisso. E aí é que Jesus olhava para os religiosos da sua época e citava esse texto de Isaías. Jesus, olhando para os religiosos, ele disse: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque o que eles fazem para obedecer à lei é apenas como se fosse preceitos de homens, é por causa só de não descumprir um mandamento que eles não querem ser pegos em desobediência, mas não há no coração o desejo de agradar aquele que fez o mandamento. E aí está a essência do temor a Deus, que é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias em nossa vida para andarmos no temor de Deus. A primeira coisa que nós precisamos amar ao Senhor e lembrar-se disso para agradá-lo é por causa da santidade dos mandamentos de Deus. Olhe, queridos, tudo que Deus fez e tudo que Ele escreveu e tudo que Ele recomendou-nos é algo muito bom para nós.
É que às vezes a gente pensa que os mandamentos divinos são restritivos por causa de que Deus quer tolher a nossa liberdade ou alguma coisa desse tipo, mas não é. Quando um pai impõe limites ao filho, é porque ele ama o filho. Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz que o pai que ama o filho corrige. O que não corrige é porque não ama o filho. E o filho que não aceita a correção do pai não é filho, é bastardo. Porque eu tenho filhas, e se saem para algum evento, alguma coisa, todo mundo já sabe qual é a hora que tem que chegar em casa. Todo mundo sabe como é que vai sair. Se vai sair com alguém, eu pergunto, com quem vão? Vão fazer o quê? Vão para onde? Lá se demora, aconteceu alguma coisa, e vinham num carro, o carro não veio, liga para avisar, olha pai, eu estou saindo aqui por causa disso, aquilo outro, porque existem regras, existem limites na minha casa, e eu faço isso, é porque eu amo as minhas filhas. Se eu não amasse, deixava ir para onde quisesse, com quem quisesse, chegar o dia e a hora que quisesse, que estava tudo certo. Quando Deus estabelece limites pela sua palavra, é porque Ele nos ama. E nós precisamos entender que Deus nos ama, e por isso é que Ele estabelece limites. Porque a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, estabelecem esse amor de Deus por nós. Por isso, veja Salmo 19, o versículo 9, o salmista está falando sobre estas coisas. Aliás, se você pega os versículos anteriores, Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. E aí o versículo 9 diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ele está dizendo, os mandamentos, a lei, aquilo que Deus estabeleceu para nós, são coisas boas, são mandamentos bons, eles alegram, refrigeram a alma, porque quando eu percebo Deus dizendo, não faça isso, faça aquilo outro, Ele está dizendo que me ama, por isso estabeleceu limites, e o filho que quer agradar ao pai, ele entende esses limites e reconhece que tudo que Deus fez foi por causa do amor que tem por nós. Parece que alguns pensam que a vida de um crente é feito só de não, não e não. É por causa dos limites. Não, crente não fuma, não bebe, não cheira, não dança, não isso, não aquilo outro. Mas por que Deus estabelece essas coisas? Porque Deus sabe que tudo isso é prejudicial à nossa vida. Quando Deus diz não faça, é por causa do amor que Ele tem por nós. Se não temos esse entendimento, perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Salmo 112, e o versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sabe, queridos, há uma verdade extraordinária naquilo que Jesus ensinou-nos. E Jesus disse assim: quem me ama, guardará os meus mandamentos. Perceba, não é o inverso disso. Não é o contrário disso. Jesus não disse assim, quem guarda os meus mandamentos, me ama. Não, ele disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, se eu amo ao Senhor e temo ao Senhor por amor, para mim, como diz o salmista aqui, é grande prazer obedecer os mandamentos do Senhor. Se você é crente e tem um pensamento, mas eu queria muito pecar, mas não pode. Por que será que crente não pode fazer isso? Meu Deus, isso é uma coisa muito errada. Aí quando olha para o pecado diz, se eu pudesse. Sabe o que é isso, queridos? Falta amor a Deus. Porque se você amar a Deus,
terá grande prazer em obedecer os seus mandamentos. Se você ama a Deus, o pecado não lhe agrada. Se você ama a Deus, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus é algo que lhe traz uma ojeriza, nojo. Eu não tenho nenhum prazer no pecado porque ele desagrada ao meu Deus. Entende? O temor a Deus manifesta-se por um prazer em obedecê-lo e um desprazer em fazer qualquer coisa que seja contrário àquilo que ele me ordenou, porque eu tenho prazer nos mandamentos do meu Deus, porque eu sei que são a expressão do amor e do cuidado dele para a minha vida. É aí que nós precisamos entender que tudo que Deus nos mandou fazer, nós precisamos fazer exatamente como Ele nos mandou, porque aquilo é o melhor para nós. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 10, que há uma história muito interessante para nós percebermos como se manifesta essa questão de obedecer a Deus e fazer aquilo que é o que Ele mandou fazer. Do que se trata o texto? Trata-se o texto, o capítulo anterior, trata-se da inauguração do tabernáculo. Deus mandou que se construísse uma casa no deserto para a adoração a Ele. Deus mandou que naquela casa fizessem móveis específicos, e um deles era o altar do sacrifício, aonde ali foi colocada a lenha, e Arão preparou tudo naquele altar. Mas se você ler no capítulo 9, você vai perceber que o versículo 22 diz que Arão ofereceu o sacrifício, e no versículo 24 diz que Arão afastou-se. Ofereceu quer dizer, ele pôs o animal sobre o altar, mas no versículo 24 diz que ele, tendo afastado-se do altar, então desceu fogo diante do Senhor e consumiu o que estava no altar. Aquele fogo que Deus mandou sobre o altar consumiu o holocausto e acendeu o fogo do altar. Por isso que havia em Israel braseiros. Quando o acampamento era levantado, para se levar daqui para ali e chegar lá, montar novamente o tabernáculo, o altar era oco, levantava-se o altar e levava, e ficava aqui o fogo. Então os levitas vinham e recolhiam nos braseiros as brasas, porque chegando naquele local, punha as brasas, lenha em cima delas e acendia o fogo. Por quê? Porque esse fogo não foi o homem que acendeu. O primeiro fogo no altar não foi o homem que acendeu, foi Deus que acendeu. Nós vimos aqui capítulo 9, versículo 24 de Levítico. E então, todas as vezes que alguma coisa era oferecida ao Senhor, você vai encontrar muitas vezes na Bíblia a expressão assim, com uma brasa retirada do altar. Porque aquele fogo do altar foi Deus quem acendeu. Então o capítulo 10 fala de que Arão reuniu seus filhos. Arão e seus filhos. O capítulo 18 de Números diz que eles eram os sacerdotes, que a casa de Arão levaria sobre si essa carga de levar o sacerdócio. Então havia Arão e seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles eram os sacerdotes. E então eles estavam ali na inauguração do tabernáculo. Que festa! Ofereceu o sacrifício, desceu fogo do céu, consumiu, acendeu o fogo, e o povo animado, a glória de Deus ali presente, a Shekinah que representava a manifestação de Deus no meio do povo, e Deus falando com o povo, e aquela coisa linda acontecendo. Aí o capítulo 10, o versículo 1 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meu Deus! Deus matou os sacerdotes. Por que matou os sacerdotes? Porque trouxeram fogo estranho. O que é isso? Muitos
Estudiosos entendem que o fogo estranho era que não foi retirado do altar do Senhor. Porque em muitas ocasiões, quando Coré e os 250 levaram incensário perante o Senhor, e Deus consumiu-os também com fogo, Moisés diz: Arão corre e acende o incensário com uma brasa retirada do altar. Então, para muitos, o fato de fogo estranho de Nadab e Abiú teria sido um fogo não retirado do altar. Já outros acham que é porque Nadab e Abiú haviam bebido, porque mais na frente, no versículo 9, Deus disse: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Então é estranho que nesse momento Deus vá dar uma ordem aos sacerdotes dizendo que eles não devem consumir nenhuma bebida. Mas, queridos, o que nos interessa aqui não é se o problema era a brasa que não veio do altar ou se era a bebida que eles consumiram. O fato aqui é que ele diz assim: trouxeram algo perante o Senhor que Deus não lhes ordenara. A versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, quando expõe esse texto de Levítico capítulo 10, ela vai falar exatamente esse princípio. O grande problema que está aqui é o quê? Eles não fizeram do jeito que Deus havia dito. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. Percebe? O grande problema é aquilo que aqui na versão de Almeida Revista Corrigida disse: o que Deus não lhes ordenara. Tudo que Nadab e Abiú fizeram foi: eles transgrediram o mandamento do Senhor. Tudo que Nadab e Abiú fizeram, eles não levaram em consideração o que Deus havia lhes mandado fazer, e fizeram uma coisa que era diferente do que Deus havia mandado. E aí o que aconteceu? Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Sabe por quê, queridos? Porque ali estava começando. Era o início de uma adoração a Deus. Era uma casa que Deus mandava construir para iniciar o relacionamento com Deus. E de repente, no primeiro ato, alguém faz algo diferente do que Deus mandou. Deus matou aqueles dois para lembrar a todos: Deus tem grande seriedade naquilo que Ele faz. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Esse Deus é bom, mas não brinque com o que é sério. Deus é bom, mas preste atenção para obedecer naquilo que Ele nos manda, porque os mandamentos do Senhor precisam ser guardados e obedecidos por todos aqueles que amam. A história de Nadab e Abiú é somente para nos lembrar: não podemos brincar com coisas sérias, que são coisas que Deus tem tratado conosco. Por outro lado, nós precisamos entender também a santidade daquilo que é a obra do Senhor, daquilo que fazemos para o Senhor. Queridos, Deus havia estabelecido quem deveria se aproximar dele e como deveria aproximar. O homem que tivesse um dedo arrancado, faltando um órgão, ele não poderia ser um sacerdote para aproximar-se do altar do Senhor, porque Deus estava dizendo que Ele queria coisas certas, coisas puras, coisas santas para se aproximar dele. E nós estamos aqui e alguém diz assim: não, mas aquele Deus era o Deus do Antigo Testamento. Deus não mudou em nada. Ele continua sendo Deus de amor e de bondade, mas de severidade também do mesmo jeito. Nós é que precisamos ter o prazer de servir ao Senhor, mas de servir ao Senhor fazendo aquilo que é certo, com temor no coração. Provérbios capítulo 28 e o versículo 14, ele vai nos falar a respeito dessa realidade de como deve ser o temor ao Senhor. Ele diz, 28:14, ele disse: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair do mal. Continuamente teme, ele está dizendo, nós precisamos
manter este temor a Deus todos os dias da nossa vida. O temor a Deus não é quando eu estou na casa do Senhor, não. O temor a Deus, porque alguém diz, passa um mês sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com as coisas de Deus, brigando com todo mundo, arranjando confusão, pagando, não, devendo e não pagando, e fazendo mil e uma coisa errada. Aí quando chega na primeira semana do mês, disse, Jesus, eu tenho que me arrumar, que essa semana é Santa Ceia. Como se eu precisasse temer a Deus no dia da Santa Ceia. E o livro de Provérbios diz que é bem-aventurado o homem que continuamente teme. Ou seja, o temor ao Senhor é uma coisa que precisa existir em todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares que eu estou. Em todos os momentos da minha vida. Lembra o que Deus disse pelo profeta Isaías? Disse, esse povo pensa que ninguém está vendo nada do que ele faz. Diz assim, faz as coisas às escuras e diz, ninguém está me vendo, ninguém sabe de nada. E Deus? É aí onde nós precisamos. Onde é que você pode ter esse tipo de sentimento? Aonde você não encontrar Deus. Só queria lhe dizer que é problema porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós precisamos entender isso. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7. O apóstolo Paulo está falando de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Aliás, no capítulo 6, o apóstolo Paulo está dizendo ali, coisas grandes que Deus tem para a nossa vida, maravilhosas. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, ele está dizendo coisas grandes que Deus tem para nós, mas ele disse assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus estava dizendo, não se misture com o que é errado, não confunda as coisas, porque não há consenso nenhum entre elas. E aí o apóstolo Paulo no capítulo 7 diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, que promessas? Que Deus seria nosso Pai, que Ele seria nosso Deus, e todas essas coisas. Ele disse, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que Deus está dizendo, separe-se, tire o imundo, não se misture, não faça as coisas que não pertencem a Deus, porque aí sim, se você separar o imundo do que é puro, aí eu vos receberei, e serei para vós Deus e Pai, e vocês me serão filhos. Ele disse, então recebamos isso, essa promessa, mas recebamos isso, nos purificando da imundícia, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Filipenses capítulo 2, veja ainda que o apóstolo Paulo está falando sobre estas coisas, capítulo 2, o versículo 12 de Filipenses, e ele diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo estava dizendo, ei, o pastor não precisa estar lhe olhando para você saber se deve fazer as coisas certas, não. Porque tem gente que parece que se o pastor estiver por perto, é santo. Mas o pastor não pode estar em todo lugar. Aí Paulo disse, mas vocês obedeciam na minha presença, obedeçam mais ainda na minha ausência, porque vocês precisam operar a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, nós precisamos entender que Deus está conosco e Ele nos assiste, Ele nos vê e Ele está presente em todos os lugares, e nós precisamos então desenvolver a nossa santificação cada dia no temor a Deus.
Medo não, temor. Eu já expliquei do que se trata. Por quê, queridos? Nós precisamos entender que por causa da santidade de Deus, Ele não permitirá que o pecado reine na vida daqueles que Ele servem. Porque acima de tudo que há, existe o nome de Deus. E o nome de Deus é santo. E Deus vai guardar a santidade do seu nome acima de qualquer coisa. Nada ou ninguém fará com que o nome de Deus seja sujo por causa de qualquer coisa. Porque se há uma coisa que Deus guarda, é o seu nome e a sua santidade. E nós precisamos entender que essas coisas são muito sérias. Às vezes, Deus cobra na hora. Às vezes o julgamento é imediato. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus, foi devolvida, veio para Kiriat Jearim. Os habitantes de lá quiseram ver o que tinha dentro da arca do Senhor e logo foram consumidos, porque o julgamento foi imediato. Ficaram com medo, manda para Bet-Semes, e a arca ficou na casa de Abinadab por muito tempo. Davi vai em Jerusalém, depois que ele arruma as coisas e reina em Jerusalém, ele disse, vou buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que ele levou 30.000 pessoas para ir com ele. Mandou fazer um carro de boi novo, lindo, uma coisa arrumada. Pôs a arca do Senhor em cima do carro de boi, e vamos cantando e celebrando a Deus e glorificando ao Senhor e fazendo uma festa, e a arca do Senhor está indo para Jerusalém e o carro de boi está levando, e os 2 filhos de Abinadab estão conduzindo o carro de boi, Uzá e Aiô. E aí daqui a pouco a Bíblia diz que o boi tropeçou, e aí no que o boi tropeçou, a carroça balançou, a arca do Senhor vai cair. Uzá, muito bem intencionado, deve ser por isso que alguém diz que de bem intencionado o inferno está cheio. Não, porque era para não deixar a arca do Senhor cair. Aí o Uzá corre e segura a arca do Senhor. E quando ele tocou na arca do Senhor, a Bíblia diz que saiu fogo do Senhor, saiu poder do Senhor, que matou aquele homem. O texto diz assim, Deus abriu uma brecha em Uzá. Eu penso que caiu uma banda para um lado, outra para o outro. Aí o texto diz assim, Davi temeu ao Senhor e perguntou, como trarei a arca do Senhor a mim? Qual era o problema? O problema não era permitido se fazer daquele jeito. Deus já havia dito, a arca do Senhor precisa ser transportada no ombro dos levitas. Quem inventou de transportar a arca do Senhor em carro de boi? Os filisteus, quando devolveram a arca do Senhor para Israel. Eu já disse outro dia, Ítalo estava comigo lá, eu disse, se eu fosse pregar numa mensagem sobre esse negócio, eu dizia que era mais ou menos assim, adorando a Deus segundo o método do inimigo. Transportar a arca do Senhor do jeito que o inimigo transporta. Porque Deus disse que não era para ser em carro de boi, Deus disse que era para ser no ombro dos levitas. E Deus cobrou aquilo imediatamente. E você pensa, meu Deus, por que será que Deus matou Uzá? Porque uma nova casa de adoração estava sendo iniciada. Davi estava levando a arca para Jerusalém para iniciar uma nova adoração, o tabernáculo de Davi que estava sendo colocado ali. E na hora que alguém começou a fazer e começou errado, Deus imediatamente cobrou para dizer, não permito que as coisas sejam feitas erradas segundo aquilo que eu ensinei. E às vezes, queridos, não é na hora que Deus cobra, mas o julgamento vem. Os filhos de Eli eram sacerdotes e faziam coisas erradíssimas, metiam a mão naquilo que não era deles, envolviam-se com as mulheres que iam para o templo,
E a Bíblia diz: não conheciam o Senhor, e eram filhos de Belial. Mas eram sacerdotes, e estavam lá diante do Senhor. Você imagine alguém que está perante o Senhor, no altar do Senhor, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, não conhece o Senhor e ainda está fazendo as coisas erradas. Mas Deus deixou. Porque às vezes a pergunta que a gente faz é assim: por que Deus não mata? Mata. Nem sempre na hora. Deus mandou um profeta: Eli, seus filhos foram repreensíveis, seus filhos foram desobedientes, seus filhos fizeram coisas erradas e você não os advertiu. Sabe o que vou fazer? Vou cortar o braço do teu sacerdócio e nunca mais terá sacerdote na tua casa. O tempo passou e você vai ver o sacerdote do braço de Eleazar e o sacerdote do braço de Itamar. Eli era da casa de Itamar e continua. Vai, o tempo passa. Davi chega, tem um sacerdote da casa de Itamar, Abiatar. E Davi põe outro sacerdote da casa de Eleazar, Zadok. E tem 2 sacerdotes. E vai os 2 sacerdotes, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Quando Davi está morrendo e vai passar o reino para Salomão, abra aí a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 2, para você perceber o que eu estou dizendo. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, é Salomão assumindo o reinado em Israel e recebendo orientações de Davi, e Davi disse a ele que fizesse isso, que resolvesse esse problema de Abiatar. Capítulo 2, o versículo 27, está escrito assim: lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Demorou, mas o juízo chegou. Às vezes a situação é resolvida na mesma hora, e às vezes o tempo passa, mas Deus não esquece da sua santidade, queridos. E nós precisamos estar atentos a isso. Estou servindo a Deus, estou trabalhando na casa do Senhor, estou ministrando ao povo, estou fazendo aquilo que é a obra do Senhor, mas o meu coração precisa estar sincero diante do Deus a quem eu sirvo, porque posso enganar todo mundo, menos ao Deus a quem eu sirvo. Posso enganar todas as pessoas. Que me assombra é quando eu percebo alguém que anuncia e às vezes até descobre na mídia, ou aparece, o povo diz que estava em pecado e saiu, perdeu e tal, e não sei o quê. E eu fico olhando e digo: meu Deus, aquela pessoa estava em pecado há quantos anos? E pregava, e ensinava, e ministrava perante o Senhor, e estava fazendo a obra do Senhor, e vivendo deliberadamente em pecado. É os filhos de Eli. Mas por que alguém age desse jeito? Porque falta temor do Senhor. E a outra coisa que nós precisamos guardar, no caso do temor a Deus, é a reverência à santidade da presença do Senhor. Porque Deus é santo, queridos. Ele não se mistura com aquilo que é pecado. Veja Salmo 5, o versículo 7. O salmista vai falar sobre essa relação, é um salmo de Davi, e ele diz assim: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade
e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi estava perguntando assim: por que eu, pecador, entrando na casa de Deus, ele não me mata? Por que que Deus me permite, como pecador, estar na presença dele? Ele disse: por causa da grandeza da tua benignidade. Agora, em temor, me inclinarei no teu templo. Ele estava dizendo que, quando eu estou na presença do Senhor, não posso me esquecer que Ele é o Senhor e que eu preciso estar em santidade perante esse Senhor a quem eu sirvo. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Veja o que aconteceu naqueles que estavam diante do Senhor naquele momento. Capítulo 15, ele fala dos anjos que entoavam o cântico de Moisés ao Cordeiro, e ele dizia assim, versículo 4: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele estava dizendo, quando eu estou na presença do Senhor, a primeira coisa que eu preciso ter é o entendimento de que Ele é santo, e nós estamos entrando na presença de um Deus santo. Só há uma coisa que você precisa se lembrar: não há mais um lugar aonde a presença de Deus está. Porque no Antigo Testamento, Salomão construiu uma casa, e Deus disse assim: agora os meus olhos e ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Ele estava dizendo, é uma casa, é um lugar, ali é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Mas agora não há mais isso. Agora o apóstolo Paulo ensina-nos dizendo, vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo que habita em vós. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, é o Espírito Santo da verdade, Ele estará convosco e habitará em vós. Sabe onde é o lugar da presença de Deus? É qualquer lugar onde você está, porque você é templo de Deus, e Deus habita no seu templo. Então, em qualquer lugar que você está, Deus habita, e você precisa guardar-se de estar em santidade na presença de Deus. Porque a presença do Senhor exige santidade, queridos. Nós precisamos andar em temor diante da presença do Senhor, porque Ele é um Deus santo. E Ele vai dizer a cada um de nós essa questão de não guardar a santidade de Deus, como isso é algo terrível. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a Bíblia conta a história de dois homens, aliás, de um casal, Ananias e Safira, crentes. E eu estou trazendo essa história para você dizer, pastor, mas o senhor só contou a história aí do Antigo Testamento, agora não é mais assim não, nós estamos no tempo da graça. Agora nós estamos no tempo da graça, agora não tem mais isso não, é tudo do oba-oba, é uma beleza. A igreja em Jerusalém crescia, se desenvolvia. A igreja em Jerusalém ia bem. E a Bíblia diz, em cada alma havia temor. A igreja crescia aos olhos de todos. E teve um homem, o capítulo 4 termina dizendo que tinha um homem chamado José, recebeu pelos apóstolos o nome de Barnabé, que é filho da consolação, levita, natural de Chipre, vendeu tudo que tinha, ou vendeu uma herdade, e trouxe o dinheiro e entregou aos apóstolos. Está aqui, ó, vendi um terreno, e aqui está para vocês assistirem os pobres da igreja. Naquela semana, eu imagino, todo mundo só falou de Barnabé. Rapaz, tu soube do irmão Barnabé? Ou do irmão Barnabé? É uma bênção. Você soube o que o irmão Barnabé fez?
bom demais. Rapaz, eu também fui abençoado, a bênção do irmão Barnabé me alcançou, porque eu estava necessitado, precisando disso. Aí Barnabé trouxe o dinheiro, os apóstolos me assistiram, e o outro, Barnabé. Aí Ananias chegou em casa, estou criando essa conjectura, entendeu? Ananias chegou em casa e disse: agora só fala em Barnabé. Todo mundo só está falando de Barnabé. Parece que Barnabé é o tal. Só porque vendeu um terreno e deu dinheiro para os pobres. Pois eu vou vender um também. Só que é o seguinte, eu estou precisando do dinheiro. Então eu vou vender o terreno e vou dar uma parte para a igreja, e a outra parte eu estou precisando, vou pagar umas contas, ajeitar umas coisas aqui e tal. Mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Senão o povo vai dizer que o que eu fiz não foi igual a Barnabé. Então vou vender a propriedade, vendo por 100 mil, 50 eu fico, 50 eu chego lá e digo, vendi a propriedade por 50 mil, está aqui, pronto. Aí, ao invés de estar falando Barnabé, todo mundo vai estar falando Ananias, aí vai ser uma benção, eu vou ficar popular na igreja. Vendeu o terreno, ficou com parte do dinheiro, a outra parte chegou e disse, está aqui, Pedro, terreno que eu vendi. Aí Pedro olhou para ele e disse assim, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Porque o terreno não era seu? Se você quisesse ficar com o dinheiro todinho do terreno, não era seu? Se você dissesse, olha, eu vendi, mas eu estava precisando da parte do dinheiro, eu estou dando a metade do terreno, do dinheiro do terreno, para ajudar aqui os pobres. Não era uma bênção? Qual era, Ananias, a necessidade que tinha de mentir? E aí ele diz assim, por que, Ananias, encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E sabe o que aconteceu? Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Pá, morreu. Enterra, menino. Enterra. O culto continuou. Daqui a pouco lá vem a irmã Safira. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Pai do Senhor, irmão Pedro. Pai do Senhor, irmã Safira. Tudo bem? Foi. Aquele terreno, vocês venderam por quanto? Rapaz, a gente vendeu por 50. Mas, rapaz, quer dizer que combinaram para mentir os dois, a mesma mentira ao Espírito Santo? Olha, o pessoal que enterrou seu marido está ali. Pá, a irmã Safira leva também. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim, e um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Por que isso aconteceu, queridos? Porque não guardaram a santidade da presença de Deus. E isso é a expressão do nosso temor a Deus. Agora, há um lado positivo nessa questão, claro. Quando eu temo ao Senhor, e quando eu amo ao meu Senhor e quero obedecê-lo, guardar os seus mandamentos por amor, e não esconder pecados diante do meu Senhor, a Bíblia tem uma promessa extraordinária de Deus para nós. Salmo 25, e o versículo 14. Veja, o Senhor está dizendo que grande maravilha Ele vai fazer com aqueles que temem ao Senhor. Salmo 25, versículo 14 diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você já pensou? Deus está dizendo assim, os que me temem, eu revelo a eles os meus segredos. Isso diz que aquele que tem temor ao Senhor vai crescer em intimidade com Deus. Ele vai crescer em relacionamento com Deus. Por quê? Porque ama ao Senhor, obedece ao Senhor, vive uma vida de santidade para agradar ao Senhor e tem temor a Deus, vive uma vida de temor, e Deus vai olhar para aquele coração e vai dizer, é um coração
que eu me agrado, é um coração que me teme, é uma pessoa que anda nos meus caminhos em temor. E ele disse: eu revelarei a ele os meus segredos. Eles vão conhecer a minha aliança. Você lembra de Abraão? Abraão era um homem que Deus chamou do meio de um povo idólatra, saiu da terra de Ur dos Caldeus, foi para uma terra que ele não conhecia, e Deus disse: vai, eu te abençoarei. E Abraão foi, e foi crescendo em relacionamento, em relação com Deus. Abraão errou, falhou, algumas coisas fez o que não deveria, mas o coração de Abraão era um coração que temia a Deus. Ou seja, Abraão estava disposto a obedecer a Deus acima de todas as coisas. E um dia, capítulo 22, Deus diz assim: eu vou provar Abraão. Abraão, toma o teu filho. Abraão deve ter pensado, Ismael, aquele que teve da escrava. Aí, para ele não ter dúvida, Deus diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece para mim sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Abraão pegou o menino, 2 servos, jumento, e saiu 3 dias de caminhada. Já pensou o que ia passando no coração de Abraão? Meu filho, o filho da promessa, Deus prometeu, disse que ia e tal. Mas até o hino 380 da harpa cristã diz que uma profunda dúvida entrou em Abraão, mas não é isso que nós vemos no texto, não. Nós vemos no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo dizendo que Abraão, pela fé, levou o menino para sacrificar, porque no pé do monte ele disse: nós subiremos e, havendo adorado, nós desceremos. Porque o escritor aos Hebreus disse que dos mortos Abraão recebeu o seu filho, porque no coração ele já tinha matado. Abraão não pensava que não ia matar o menino, não. Ele tinha certeza que ia matar, que ia queimar, que ia virar cinza, mas que das cinzas Deus lhe daria o filho de novo. Por isso que Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: Abraão creu contra a esperança, porque creu num Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Abraão disse: eu vou obedecer a Deus até a última consequência, dê o que der, se arrebente quem se arrebentar, mas eu vou obedecer a Deus, porque eu amo o meu Senhor, quero fazer o que Ele me manda. Botou o rapaz em cima do altar, pegou o cutelo, quando levantou a mão para matar, aí o anjo do Senhor disse: pare, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Mas no capítulo 18, você vai encontrar que Deus vai mandar destruir Sodoma e Gomorra, vai queimar tudo aquilo lá, mas Deus faz uma pergunta. Deus diz assim: ocultarei eu alguma coisa do que eu faço a Abraão? Visto que eu o conheço e sei que ele tem ordenado a sua casa e vai ensinar os filhos dos seus filhos a andar nos caminhos do Senhor? Então Deus disse: espera aí, vou fazer agora não. Primeiro eu vou comunicar a Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8, Deus está falando sobre essa relação com Abraão. Veja aí na sua Bíblia o que é que Deus diz a respeito desse homem. Isaías capítulo 41, ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Meu amigo, Deus está dizendo, semente de Abraão, meu amigo. E é um amigo que teme ao Senhor. Ele disse: Abraão, eu sei que tu temes a Deus. Então Deus disse: não vou fazer nada sem antes comunicar ao meu amigo Abraão. E o salmista disse: o que teme ao Senhor conhecerá o segredo do Senhor. Ele fará conhecer os seus segredos, porque Deus não vai confiar os seus segredos àqueles que não amam a Ele e não lhe obedecem. E por último, Moisés. Números capítulo 12. Abra a sua Bíblia mais uma vez, já estou encerrando. Aparece uma confusão entre Moisés e seus irmãos. Uma mulher cuxita que Moisés tomara para si, um etíope, e
Arão e Miriam se levantam contra Abraão. E eles dizem assim, o versículo 2 diz que disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Será que Deus só fala por Moisés? O que é que Moisés tem, que é mais bonito do que os outros? Aí o texto diz assim: Deus ouviu o que eles estavam dizendo contra Moisés. Venha cá, os três. Quando eu leio esse texto, só me vem à mente uma ideia assim. Quando a mãe sai na porta assim, ou o pai, e os meninos estão brigando assim na calçada, fazendo aquela confusão no meio da rua, e o pai diz assim: para dentro. Eles estão fazendo a confusão lá com Moisés, Deus diz assim: para a tenda. Aí entra os três na tenda. Aí a glória do Senhor desceu na tenda. E Deus disse assim: se houver, Deus não disse que tinha não, Deus disse: se houver profeta em Israel. Então ele disse: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, e vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo. Aleluia! A nuvem subiu, e Miriam estava leprosa. Alguém acha que não aconteceu com Arão por causa das vestes sacerdotais? Ou, não sei, eu tenho uma lista de perguntas, quando chegar no céu é que eu vou resolver isso, mas... Aí Arão cai de joelho: meu Deus, Moisés, pede a Deus para curar. Aí Moisés disse: Senhor, eu rogo que a cures. Versículo 14, disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele diz: se o pai tivesse repreendido ela e cuspindo no rosto, ela não ficaria imunda por 7 dias? Então deixa ela imunda fora do arraial 7 dias, considere que eu lhe cuspi no rosto. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Você está entendendo, queridos, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo de como Ele tem intimidade com aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. Porque essa é a grande questão que nós precisamos entender. Às vezes, alguém há de se perguntar: por que não tem intimidade com Deus? Outro há de se perguntar: por que não Deus revela as coisas a ele na palavra? Outro há de perguntar: por que não tem uma vida espiritual mais crescente e envolvente? E às vezes a resposta a tudo isso pode estar na falta de temor. Não se esqueça, queridos, que nós estamos servindo a um Deus que é santo, e todas as coisas que envolvem a Ele, envolve santidade. Não esqueça que Ele está presente em todos os lugares, e nós precisamos cuidar destas coisas sempre. O próprio Moisés, você diz: não, mas Deus amava Moisés. Amava, é uma coisa linda. Mas um dia Moisés, o povo chegou e disse, lá em Horebe, o povo chegou: estamos com sede, vamos morrer de sede. Moisés, era melhor ter deixado a gente no Egito. Aí Moisés disse: Deus, eu vou fazer o quê? Moisés, o que é que você tem na mão? É uma vara. Vá lá e fira a rocha, e ela dará água. Aí Moisés chegou lá e meteu o cajado na rocha, e saiu água da rocha, e deu a beber a todo aquele povo. Foi lindo. 14 acampamentos depois, em Cádiz, a mesma coisa. Ei, Moisés, acabou-se a água, todo mundo morrendo de sede, vamos voltar para o Egito, essa coisa. Aí Moisés vai lá: Deus, eu faço o quê? Moisés, pegue a vara, mas chegando lá na frente da rocha, converse com ela, fale com a rocha que ela vai dar água. Aí Moisés pensou: acho que Deus está... Eu falar com a pedra? Moisés, fale com a pedra, ela vai dar água. Tá bom, eu vou lá. Aí Moisés foi, o povo seguiu, todo mundo pensando: vai ser do mesmo jeito, a mesma coisa. Chegou na frente da rocha, o cajado estava na mão. De repente,
Moisés se vira e disse: será que eu sou Deus para tirar água da rocha? E aí começa um discurso inflamado, e no meio do discurso inflamado se agarra com o cajado e dá 2 vezes na pedra. Pá, pá. Se eu sou Deus, ele ainda estava batendo na pedra até hoje. Numa dele bater na pedra. Mas sai água, e o povo bebe, e é uma coisa linda. Aí Deus chama: vem cá, Moisés. Você deixou de me santificar diante do povo. Você feriu o meu mandamento diante de todos. Sabe o que vai acontecer? Não entrará na terra prometida. Oh, meu Deus, deixa de brincadeira não. Não se fala mais nesse assunto. Entende, querido? Como é sério que nós estamos servindo ao Senhor? E por falta do temor a Deus, é que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo por aí afora. Você sabe, a gente vê as notícias, população evangélica do Brasil tem crescido. Que bênção, que maravilha. Mas a corrupção não diminuiu, mas os problemas sociais que ainda continuam existindo, e tantas coisas problemáticas que a gente vê no Brasil, e às vezes o problema não é porque não tem evangélicos, é porque não se comportam como deveria comportar-se. Nós não estamos precisando de mais evangélicos, não, nós estamos precisando de mais gente que tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E é isso que vai fazer a diferença na vida de qualquer um de nós. Por isso nós precisamos entender que Deus disse àquele povo: o temor ao Senhor é que precisa existir no coração, e amar a Deus acima de todas as coisas é que deve ser a nossa prática de vida. Deus derramará a sua bênção. Você sabe o que diz o Salmo 128? Ele disse: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí sai dizendo a sua família, a casa, aos filhos, a mulher. É uma coisa linda, muito bom, muito bom. Sabe por que ele é tão abençoado? Porque ele é definido como o homem que teme ao Senhor. É essa o nosso desafio. É isso que Deus precisa encontrar em nós a cada dia. Se há uma coisa que todos os dias nós precisamos pedir a Deus e desenvolver a nossa vida, é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria.